Negócio em Jogo, podcast feito para você, empresário e empresária, que todo dia arrisca sua pele por acreditar em um sonho. O sonho de ter um negócio de sucesso. Eu sou o André Castro e hoje nós temos uma pessoa ilustre aqui conosco, né? É ela, a Cris Mendes, que ela é gerente estratégica do TEC, Grupo Boticário. Gerente estratégico TEC do Grupo Boticário. Isso aí, possui mais de 20 anos atuando nas posições de liderança de grandes empresas e startups, como a XP, Contabilizei, Votorantim Cimentos, Electrolux e Coca-Cola. Ela também é fundadora da iGrow, é isso? iGrow Tech, uma plataforma de identificação de talentos e aceleração de carreira. Cara, já fez um estrago aí no meio do empreendedorismo e continua fazendo. Cris, é uma honra ter você com a gente aqui. Cara, muito obrigado mesmo por você ter aceitado esse convite. Eu sei que foi meio... A gente se conheceu naquela noite, eu já fiz o convite e falei, você topou e está aqui hoje. Sim. Então, cara, muito obrigado mesmo por você estar colaborando aqui com esse movimento, fomentando esse movimento com a gente aqui. Seja muito bem-vinda. Obrigada, André. Eu fico super honrada, né? Feliz com o convite, né? Para quem não sabe, eu e o André nos conhecemos aí num evento do ecossistema, né, no Masterboard, e que também fomenta, né, o empreendedorismo, as trocas ali. E aí, soltei lá uma fala que o meu foco aí, meu propósito de vida é falar de carreira, ajudar as pessoas, né, a se encontrarem, compartilhar um pouquinho da minha história também. Sim. E aí, né, nos encontramos lá e a coisa naturalmente surgiu. Então, estou mega feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Top, imagina. Que nem a gente estava falando agora, né? Eu acho que quando a gente se abre para o universo, o retorno vem. Né? E quando a gente está disposto realmente a estar nesses lugares, a conhecer essas pessoas, né, diferentes, que ali, a gente era totalmente desconhecido, criamos a conexão e hoje estamos aqui para falar de negócio, que eu sou apaixonado por esse tema. E também. Você também, com certeza, né? Tem um papo bom, né? É um papo gostoso, um papo saudável, né, Cris? Com papo certeza. Saudável, né? E aí, conta um pouquinho da tua história, então, pra nós aí. Tô curioso. Eu conheço uma parte, mas eu agora, na hora que você começou, já pensei, tomara que ela não vá, porque né? quero ver desde o início, onde começou isso aí. Eu já sou mais rodadinha, né, gente? Cabelo branco, enfim, então as coisas entregam. Aí tem uma história um pouco longa aí, mas eu vou resumir aqui. Eu sou de Curitiba, nascida e criada, mega bairrista, adoro, né? Já tive a oportunidade de trabalhar para outras cidades, mas nunca efetivamente me mudei. Aqui em Curitiba mesmo. Sou aqui então, de Curitiba. Então, para todo mundo aí é um tema polêmico, tá? Para todo mundo fala que o curitibano é fechado. Eu sou curitibano, a Cris é curitibana. Se encontramos no evento, nunca tínhamos falado, trocamos uma ideia, hoje estamos aqui. Então tá a prova de quem tá falando que curitibano é fechado, tá errado, beleza? Vamos reescrever a história de Curitiba aí. Bom, eu até me apresento, André, eu falo assim, gente, eu sou de Curitiba, mas eu falo com estranhos, né? A pessoa... mas enfim, nasci aqui, comecei a trabalhar muito cedo, eu venho de uma família de empreendedores, então comecei a trabalhar com 12 anos, né? Hoje nem é permitido mais trabalho infantil. Minha família é do ramo óptico, inclusive a ótica existe aqui, fazer um merchan, né? Ótica Curitiba, tá, gente? Ótica Curitiba? Sou cliente lá, inclusive esse óculos aqui é de lá, então que bom, sustentando a família. Obrigada, André. O negócio continua, né, com a minha prima, que é a Carol, que toca ainda. Mas eu fui criada, então, na ótica, né? Comecei a trabalhar com 12 anos, com a minha mãe, que foi a minha primeira referência de empreendedorismo, de liderança, inclusive, né? E fiquei ali até os meus 22, né? Eu fiz faculdade, nada a ver com o que eu trabalho hoje, fiz faculdade de fonoaudiologia, mas no último ano de faculdade engravidei do meu filho, que agora está com 22 anos, que é o Rafael. Eu falei, bom, eu não quero ser a filha da dona, né? Quero alçar meu voo, né? Minha carreira solo. E aí fui para o mercado de trabalho. Então, eu efetivamente entrei no mercado fora do âmbito familiar com 22 anos, já em posições de liderança. Bem engraçado, porque eu nunca trabalhei como estagiária, analista, essas coisas. Eu tive, a não ser, né, no âmbito familiar, mas eu já tive o desafio de, muito nova ainda, até bem imatura, né? Já assumi cadeiras de liderança. E achava que eu abafava antes, né? Quantos anos você tinha? 22.
Cadeira de liderança. A minha primeira cadeira foi de coordenadora de qualidade numa empresa que não existe mais hoje, que chama ASCII, Companhia Nacional de Call Center. Muita gente que está ouvindo já deve ter trabalhado lá. Era o maior call center de Curitiba na época, do Grupo Sercontel. E foi um baita desafio, porque eu achava que eu abafava, né? Eu era ótima e tudo. E olhando para trás, falei, cara, não sei como alguém me contratou naquela época para me colocar naquela cadeira, né? Então, assim, hoje a gente... Com 22 anos que não falta para você coragem, né? Não, total, né? Até falta bom senso, né? Porque o resto... Essa tem. Mas foi uma experiência muito legal, Top. assim. Aprendi bastante e ali a gente tinha várias empresas grandes, inclusive o Boticário, que é onde eu estou hoje, né? O Boticário era um dos clientes dessa empresa e aprendi muita coisa lá. Só que eu entrei lá como fonoaudióloga. Aliás, eu até vou contar uma história aqui. Foi bem engraçado, porque eu não tinha experiência no mercado, né? Então eu falei, bom, o que eu sei fazer? Eu sei vender, porque eu trabalhava, né, com vendas ali no varejo, sei falar, né? Acho que falo bem, enfim. Bom, primeira oportunidade de trabalho que normalmente as pessoas começam a carreira, telemarketing, call center, né? Então, na época, eu vi lá uma publicação, uma vaga, que ainda a vaga era no jornal, não era na GUP, né? Era no jornal ainda, na Gazeta do Povo, que era uma vaga para vender a assinatura da Gazeta do Povo, dentro dessa empresa, que era terceirizada. Fui eu lá, não tinha a menor ideia, participei de uma dinâmica, fui mal para burro, não fui aprovada. Mas eu olhei lá umas mulheres que estavam lá na frente e tal, e eu falei, cara, eu vou com a cara dessa aqui e vou lá, né, falar. Falei, olha só, como eu comentei, eu sou fonoaudióloga, tal, vocês são um call center, vocês não precisam de uma fono para fazer recrutamento, aí avaliar as vozes. Vendedora nata. Pô, boa, então me manda uma proposta. E assim que eu entrei lá. Eu entrei como fono fazendo teste de voz. Né? Você foi para uma vaga de vendas... E saiu contratado como fonoaudiólogo. Me vendi, né? No caso, me vendi. Cara, e aí entrei como fono lá. Sensacional. Então, eu acho que assim, essa é a questão do... Acho que quando a gente talvez seja mais criança e adolescente, a gente tem essa coisa de não ter muito medo, né? Tem esse ímpeto. E com o tempo a gente vai se retraindo. Eu acho que essa coisa a gente não pode perder, né? De se jogar. Eu acho que é uma característica realmente da juventude que está se perdendo um pouco. É verdade. Sabe, Cris, o que eu vejo hoje, né? Eu tô falando assim agora como empresário. Tá? Empresário, o que eu vejo hoje no mercado de trabalho? Eu vejo que parece-me que a juventude está ficando retraída. A juventude, não sei por qual motivo, não está mais tão corajosa como era. Entendeu? Não que é certo ou errado, eu não sei isso daí, o que vai causar daqui a uns anos, né? Mas eu vejo assim uma juventude que não está disposta realmente a colocar o all-in, entendeu? Jogar tudo. Né? Vamos ver o que eu tenho aqui. Eu não sei, pode ser que eu esteja muito errado, que eu tenho observado. Eu tenho um filho de 22, agora tenho casei novamente, né? Tenho 2 enteados, um já pré-adolescente, enfim, eu ainda acho que ele é criança, né? Que ele tem 12, mas ele acha que é pré-adolescente. Mas eu acho que tem a ver um pouco com essa questão de lidar com frustração, né? Porque você se jogar, você arriscar, você erra muito mais do que você acerta. Sim. Que, aliás, tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, que é falar de empreendedorismo, né? Falar de negócios e tudo mais. Então, eu acho que tem a ver com esse lidar com a frustração, né? Quero crescer, quero ter sucesso, mas não quero lidar com a frustração. Isso tem que ser rápido, então acho que tem um pouco a ver com isso. E outro pouco, eu acho que tem a ver com a própria comunicação, né? Mudou muito, né? Hoje as relações são totalmente digitais, então você tem vergonha de chegar e abordar, né? Você pega uma mesa ali, tem os amigos todos falando ali por vários aplicativos, enfim, mas não necessariamente conseguem falar cara a cara, né? Pois é. Enfim, mas faz sentido isso, né? Acho que a gente vai ter que aprender um pouco como contornar tudo isso, né? Se adaptar, né? Uma característica que... Até porque os nossos liderados, as pessoas que estão entrando, tem essa característica, né? Então, como lidar com isso, né? É isso. E nós também, os nossos antigos líderes, vamos dizer, também encontraram alguns desafios nesse choque de gerações mesmo. Choque de gerações. Né? É isso, choque de gerações. Né? Porque que nem até semana passada eu postei um negócio no nosso Instagram, foi bem incrível. Um integrante do nosso time chegou de cropped, sei lá o nome do negócio, sabe? Que... daquele topzinho? Topzinho. Daí eu olhei aquilo dali e falei, putz, o que eu faço? Porque se fosse meu pai, tirava a cinta e abotoava ele ali, né? Mas eu achei interessante realmente o momento, porque uns assim, dentro do escritório, né, não falaram nada, outros deram risada e tal, mas aquele choque assim, falou, caramba, realmente as coisas estão mudando muito e a gente tem que se adaptar a isso. E eu até indaguei, na pergunta minha era assim, daí,
preparado? Como que você lida, empresário? Como isso já superou e tal? Foi bem bacana, assim, ficou bem dividido, né? Uhum. Alguns realmente ainda estão nessa fase da superação, mas a gente passou por essa fase também. A nossa geração, quando foi para o mercado de trabalho, também teve aquele choque, né? Chegou com um pouco mais de tecnologia. Então é puramente normal, essa adaptabilidade sempre vai acontecer. A gente tem que estar aberto a isso, né, Cris? Não, e não tem nada de errado, né? Não. A gente fala, às vezes eu ouço, meu tempo era bom, porque as crianças subiam a árvore, brincavam na rua. Era a realidade do nosso tempo, né? Mais do meu do que do seu, né? Você já é mais tecnológica, eu já é um pouco mais jovem. Mas eu acho que não tem nada de errado quando fala, hoje a gente joga no computador, enfim. E é uma diferença de geração, é uma nova realidade. A gente precisa se adaptar, né? Hoje, mas a gente se adapta também. Eu vou contar aqui que eu tenho zero problema com isso. Estou com 44, esse ano faço 45 anos. E apesar da minha posição de gerente lá, de planejamento estratégico, eu estou aqui trabalhando de All-Star. Eu jamais faria isso no passado, né? Então. Quando a gente conceberia que ia trabalhar de Havaianas e de bermuda, quando a gente pensa que ia trabalhar de casa, porque às vezes trabalha de pijama, né? Só muda a parte de cima, né? Só para uma reunião ali, uma coisa. Então, realmente muda muita coisa, né? Então, é muito mais uma questão de quebrar paradigmas do que a gente falar, é certo, é errado, que absurdo. Não, a gente... Que, aliás, já fazendo gancho aqui, é uma das principais características do profissional do futuro, que é a capacidade de desaprender e reaprender. Você tem que se desapegar de algumas crenças, algumas coisas que são até, né, alguns vieses mesmo, e entender o que o mundo mudou, as coisas são diferentes e como é que se evolui. Porque se você ficar apegado ao modelo que funcionava no passado, se trabalhar de terno, gravata, tal, não é algo que funciona. As pessoas estão precisando por conforto, identidade. Se isso te representa, ok. Né? Então, eu acho que tem a ver com isso. Né? As pessoas também se... Sabe que tem uma frase, um texto, né? Quer ver, ó? Eu vou ler isso daqui, porque eu acho que faz muito sentido para o nosso tema, para onde a gente entrou agora aqui. Tá? Quer ver, ó? Que incrível isso daqui. Talvez você conheça isso. Aqui. Essa juventude está estragada. Até o fundo do coração. Os jovens são maus e preguiçosos. Eles nunca serão como a juventude de antigamente. A juventude de hoje não será capaz de manter a nossa cultura. Sabe quem falou isso? Não tenho ideia, nunca ouvi. Sócrates. Não acredito. Sério? Nem eu acreditei quando vi isso. Olha, que loucura. Então isso, sabe, eu estava conversando com o meu sócio, naquelas conversas minabolantes que eu te falei, e foi justamente, porque daí eu tava, cara, mas o que aconteceu? Onde a gente vai parar? Daí ele falou, cara, lê isso aqui pra você ver. Sócrates falou isso antes de Cristo. Loucura, né? Que louco, né? Pra você ver como que é, cara, esse movimento. Não, mas tem um gancho aqui que tá na fala dele que é bem importante. Nunca vão conseguir manter a nossa cultura, né? Isso. E a cultura tem a ver com o que é aceito, o que é valorizado no ambiente ou não. Com certeza, ele está certo no que ele disse, de que não vai manter a cultura, mas não quer dizer que a cultura está certa ou errada. A cultura era o que era valorizado na época dele. E quando a gente vem, não vai manter... O que fazia sentido para a gente não faz mais. E a cultura desses jovens e a gente, em relação a Sócrates, a cultura é essa agora e ponto. Né? Então, esse é bom. Você também falar assim, puxa, cara, hoje estou trabalhando de All-Star, nunca me imaginei. Adaptabilidade. Né? Exatamente. Adaptabilidade é a real situação. Esses dias eu estava ouvindo a Jovem Pan e a prefeita de Pinhais estava lá. E ela é professora de língua portuguesa, uma coisa assim. E ela estava usando várias gírias. Várias gírias. Vai a linguagem daí, alguém da goela falou, né, você é professora e tal. Falou assim, o que é adequado para o momento? O que é adequado aqui para a nossa conversa agora? Ponto, é isso. Eu vou me adequar ao ambiente. Né? Mais uma vez, faz todo sentido o que você falou. Adaptabilidade, uma característica incrível do profissional do futuro. Com certeza. Cris, termina a tua história que agora eu me empolguei, eu já começo a viajar, fazer umas conexões, a cabeça não para ali. Então, 22 anos, cargo de liderança. Isso, aí eu fui pra ASC, que era esse call center, né? Só que aí eu percebi que eu gostava mesmo de pôr a mão na massa, de estar na operação, né? Do circo pegando fogo. E aí eu comecei a me infiltrar na operação. Ali mesmo eu assumi novas responsabilidades, ali com a parte de qualidade, parte de planejamento mesmo. Já comecei a ter alguns trabalhos assim.
E aí eu tive um convite para ir para uma transportadora, que é a Jamef, Transportes, Encomendas Urgentes. E aí fui para lá já na operação mesmo, cuidando de times, também em posição de gestão, mas time de atendimento, de saque, enfim, parte de treinamento e tudo mais. Fiquei um período lá e daí eu assumi talvez um dos maiores desafios da minha vida, que foi na Coca-Cola, né? Na antiga Spypa, que hoje foi vendida, é da FENSA. Porque eles tinham passado por uma auditoria, não tinham sido certificados, porque não tinha uma área de atendimento ao cliente estruturada. E aí eu recebi um pacotão assim, temos X milhões aprovados, você tem 6 meses para implantar a área do zero e a gente vai passar por uma recertificação. E depende disso, porque tinha gerado uma não conformidade maior. Depende de você. Tipo, se vira, né? Caramba. E aí eu quero fazer um paralelo também com o empreendedor, que cara, vai com medo, mas vai, né? Não dá pra você falar, meu Deus, porque o desafio é sempre grande. Sim. Se você quer evoluir, se você quer crescer, você tem que ir assumindo desafios maiores. Não tem almoço grátis. E aí eu fiquei, cara, não vou dar conta, tal. Enfim, e deu super certo, né? Desde parabéns, sistema. Cara, claro que não foi um trabalho só meu. Quantos anos? 24. 24. Uhum. Pra você que tem 24 anos agora, tá em busca de Pokémon por aí, a Cris estava fundando um setor dentro da Coca-Cola com 24 anos. Então, fica a dica. Desculpa aí. Tomando bastante Coca-Cola grátis. Enfim, aí foi uma baita experiência, foi muito legal, assim. Na época, além de, obviamente, ser recertificado, nós recebemos uma certificação do sistema Coca-Cola, porque a Coca-Cola, na verdade, ela não produz nada, né? Não sei se vocês sabem, mas a Coca-Cola ela é uma marca. E são fabricantes autorizados. Então, a Spypa, na época, que agora é FENSA, é o fabricante responsável pelo sul do Brasil, aqui, né? Na época era Paraná, interior de São Paulo. E aí eles que produzem. Tipo um licenciamento da marca. Isso, exatamente. Né? Então, eles têm autorização para produzir efetivamente o produto. E aí a gente recebeu uma certificação lá de melhor atendimento ao consumidor naquele ano, entre todos os fabricantes da Coca-Cola no Brasil, e a Coca-Cola Brasil, a divisão Brasil, ganhou como melhor atendimento ao consumidor e ao cliente global naquele ano. E a gente falava, putz, somos os melhores do mundo. Caramba, escreveu o teu nome na história aí, Cris. O cliente, o consumidor dizendo que nós éramos bons, sabe? Isso eu acho que é o melhor de um time. Sim. Muito bom, assim. Eu acho que esse é o ponto, né? Não fui eu. Eu estava ali só orquestrando, né? Mas o time... Você conseguiu gerir. Você não faz nada sozinho. Sozinho não, né? obviamente. Você tem que ter boas pessoas ali do teu lado. Mas aí eu fiquei ali quase 6 anos, aí tive um convite para ir para a Electrolux e construí basicamente minha carreira em indústria, né? Então, fui para a Electrolux. Vou dar uma acelerada porque, gente, é bastante história, senão não vai acabar só da minha carreira. Fui para a Electrolux, ali na parte de back-office, aprendi bastante também. Fiquei alguns anos ali na Electrolux, depois fui para a Votorantim, né? Foi lá que eu casei, inclusive. A Votorantim tem um espaço, Votorantim Cimentos, tem um espaço muito grande aí no meu coração, né? Porque comecei a namorar meu marido lá, a gente casou, acabamos que os dois saíram de lá, né? Ele também não trabalha mais lá, mas hoje meu filho, que está se formando em engenharia civil, o Rafa, é estagiário lá na parte de inteligência de mercado também, então tem toda uma história. Tem uma assim, história né? de amor ali. De amor, exatamente. Só que, assim, em paralelo, eu sempre empreendi. Então, eu tive de loja de cosméticos, que é uma coisa que eu curto muito, até empresa de manutenção de hardware, de lavagem de estofado. Enfim, eu quebrei vários negócios em paralelo. Show. Isso aí. Como qualquer empreendedor, né? Só que aí cheguei, estava ali perto dos 40, estava super bem na Votorantim. Mas aquele momento de propósito, né? O que eu vou deixar de legado, né? O que eu vou escrever na minha lápide? Fui uma ótima funcionária. Falei, cara, não é isso. E aí, num rompante, eu falei, putz, vou sair, vou empreender de novo. Pedi desligamento de lá. Fiz um post no LinkedIn agradecendo a Votorantim, porque é uma baita empresa, que eu realmente amo ainda. E esse post no LinkedIn deu muita repercussão. Eu sempre fui muito ativa no LinkedIn, assim, sempre fomentei assim, muito a rede, né? E aí, uma pessoa que estava lá, que acabou virando meu sócio, né? Que é o Antônio Neto. Neto, beijo pra você. O Neto me mandou uma mensagem, falou, putz, vi teu post, acho que a gente tá em muita sintonia, tá num momento de vida parecido, vamos tomar um café? E assim que nós nos conhecemos, e foi amor à primeira vista, né? No sentido de, putz, a gente teve muita identificação, um propósito muito parecido também. A gente falou, cara, vamos fazer alguma coisa juntos, não sabíamos o que era. Mas era voltada a pessoas.
Porque assim, até retomando um pouquinho, eu falo que eu nasci já velha, né? Porque eu, desde muito pequena, eu questiono muito, assim, por que eu vim nesse mundo? O que eu vou deixar de legado? Enfim, qual é o meu propósito, né? Por que eu existo? E eu não conseguia descobrir isso. Mas, com o passar dos anos, eu fui percebendo que as pessoas me procuravam para falar de carreira, para pedir dicas de carreira, enfim. E eu comecei a ajudar muito as pessoas a se realizarem pelas carreiras. E eu falei, cara, é aqui. Então, eu acho que é com pessoas, mas usando esse gancho de carreira, que é o que eu domino, enfim, desenvolvendo pessoas. E aí eu falei, bom, vai ser alguma coisa de pessoas. Por coincidência ou não, a Votorantim Cimentos tinha acabado de lançar um desafio no programa de inovação aberta, né, do Open Innovation deles, de automação de trilha de carreira. Tinha acabado de sair de lá, então eu falei, é alguma coisa, né, que tem a ver com o nosso propósito, vamos fazer. E aí nós fizemos um produto que é uma espécie de um Waze de carreira, tá? Que ajuda a pessoa a se entender, a pessoa a ter clareza de onde ela quer chegar e qual é esse delta, né? Qual é esse caminho que ela tem que fazer entre onde ela está e onde ela quer chegar. Tá? Para trazer mais transparência e dar mais autonomia para as pessoas na gestão de carreira, né? Que, inclusive, é a mesma lógica que eu uso hoje para planejamento estratégico. Então, serve para tudo, né? Para você planejar o seu negócio, para você planejar tecnologia, para você planejar a sua carreira. Uma ferramenta master coisa. aí. Uma viagem, sei vida. lá, qualquer coisa. Show. Qualquer coisa, né? Show. O feedback foi super bacana, mas a gente só tinha uma ideia, não tinha um produto. Então, apesar da negativa, a gente não foi aprovado nesse processo, mas a gente falou, cara, eu acho que tem espaço, tem mercado para isso. Nós começamos a pesquisar vários RHs e mandar, falar, eu tenho esse produto, te interessa? E as pessoas vinham e, você tem esse produto, quero contratar. Mas era muito mais uma validação de mercado, porque a gente não tinha um produto. Não tinha o produto, só estava testando. E aí a gente começou a desenvolver o produto, sangue, suor e lágrimas, eu e o Neto mesmo, só a gente, sem dinheiro, sem nada. E isso foi bem bacana, porque na época eu estava fazendo um curso de formação ali na Conquer, né, de inovação e transformação digital. E uma dessas conversas, eles começaram a falar do pensar dentro da caixa e pensar fora da caixa. E eu sempre ouvi assim, putz, você tem que pensar fora da caixa, pensar fora da caixa. E eles falaram, não, você não tem que pensar fora da caixa, você tem que pensar dentro da caixa. O problema tem que estar fora da caixa, mas a forma de resolver o problema tem que ser com o teu toolkit, com as ferramentas que você domina. Sensacional. E aí, deu um estalo aquela hora. Eu falei, bom, o Neto entendia de WordPress, entendia um pouquinho ali de programação, mas a gente não tinha um programador. Eu entendia muito de Excel e estava com as lógicas todas na cabeça de como fazer isso. Aí a gente fez no Excelzão, conectou com o WordPress e foi o nosso MVP. A gente começou a vender o produto assim. Caralho. Então, putz, foi bem legal. Nós fomos investidos, fomos acelerados, participamos do Rocket, né? Inclusive que uma das gravações foi naquele espaço onde foi o Masterboard, né? Lá no Bom Gourmet, né? No Bom Gourmet, exatamente. A gente participou da primeira edição, que foi em 2020. Tinha tido uma edição antes, né? Com o pessoal da Market for You, né? Mas depois a gente participou de 2020 na órbita de sociedade, fomos até a final, mas acabamos não ganhando. Depois participamos no ano seguinte a convite mesmo da RPC, numa órbita que eles chamaram de Again, que eram startups de outras edições. Então foi uma experiência mega legal também. Mas eu fiquei ali um ano e meio, mais ou menos, dedicada à startup, mas aí veio a pandemia. Né? E aí o meu marido, na época, que estava mantendo ali, né, os boletos e tal, ele acabou ficando sem trabalho, a empresa dele foi bem afetada aí pela pandemia. E aí eu falei, bom, vou voltar para o mercado, né? E aí eu entrei na Contabilizei como gerente de planejamento ali, de operações. Fiquei ainda um tempo levando um paralelo, mas eu acho que chega um momento da vida que você tem que fazer escolhas. Estar 100% no seu negócio ou 100% no mundo corporativo, qualquer que seja. Acho que não tem melhor ou pior, né? Sim. E nesse momento eu tomei a decisão de ficar no mundo corporativo. Aí passei pela Contabilizei, fiquei um ano e meio ali na Contabilizei, fiz um movimento para uma software house bem legal aqui de Curitiba também, que é a Bycoders, né, do Marcelo Pedreiro, do Vanildo Prates. Ali atuando com gente de gestão. Só que eu recebi um convite da minha antiga CPO lá da Contabilizei, que tinha ido para a XP, para ir para a XP. Só que para a XP para ser produteira mesmo, fazer produto digital. Então, eu fiz esse movimento de carreira, mais né? Porque eu trabalhei de área comercial, planejamento, projetos, enfim, né, um pouquinho de tudo. Fui efetivamente fazer produto digital na prática, né? Aí fui para a XP, fiquei o último ano lá, mas aí pegou essa história de cultura, né? De fit com a minha cultura. Acabei saindo de lá no layoff que eles fizeram.
E aí tô me realizando, né? Porque era um sonho de vida trabalhar no Boticário. E aí, Eu essa tenho a paixão experiência- pelo cosmético ali. Não, juntou tudo. E, além disso, sou mega bairrista, né? Quem é de Curitiba tem um amor, né? Pelo grupo e valores muito fortes, esse cuidado com as pessoas, né? E aí combinando o que eu gosto de fazer, o que eu sei fazer, que é trabalhar com planejamento estratégico e numa área de tecnologia, né? Show. Então, hoje eu estou lá com um time sensacional. Estou há pouco tempo, né? Estou um mês e meio lá no Boticário só. Mas estou amando, assim. Está sendo uma Top. jornada sensacional. Que animal, que animal. Cris, duas coisas aí que me pegou. Eu não vou falar sobre planejamento estratégico agora, porque a gente não pode sair desse tema aí. Cara, assim, você está numa XP Investimentos, certo? Cara, para muitos é um sonho de consumo, né? Como que você lida com a frustração de olhar para aquilo dali e falar assim, cara, eu não tô aprendendo a trabalhar aqui dentro. Não tô falando tecnicamente. Tô falando assim, como Até porque o pessoa técnico mesmo. você aprende, né? É isso. Como que você lida com essa frustração? Por exemplo, puxa, cara, e aí, não tô no lugar certo. E eu já vou emendar uma segunda pergunta, talvez você consiga juntar as duas aí. Essas transições de carreira, porque assim, que nem você falou, pô, quando a gente é jovem, realmente, você tem uma coragem. Quando você tem que pagar boleto, né? Tem filho para criar. Filho para criar, isso muda. Como que você lida com esse medo que tem dentro de você? E tem, com certeza. Com né? certeza. Até porque o medo é saudável, né? O medo te Baliza. traz um. Senão a gente ficava se jogando aí com a vida dos carros, né? Não tinha Falou. medo de nada, Sim. enfim. Então, eu acho que o medo é saudável, ele é importante, sim. Eu acho que passa por alguns pontos, né? Eu acho que o primeiro é o autoconhecimento. Você tem que entender o que é importante para você. Até para você conseguir diagnosticar, pô, se eu não estou feliz, será que tem a ver com o trabalho? Porque às vezes a pessoa ela transfere isso para a empresa, trabalho, mas às vezes é uma situação muito interna, muito particular, às vezes pessoal, enfim. Até para você conseguir separar isso, né? Então, acho que se conhecer. Por exemplo, na minha carreira, eu demorei muito tempo para entender o que eu queria e quais eram os pontos que eram decisores, assim, para eu ter sucesso ou não no lugar. E depois de idas e vindas e acertos e erros, enfim, eu entendi que são 3 coisas super importantes para mim. Primeiro, eu preciso ter aprendizado constante. Eu preciso aprender o tempo todo. Eu gosto, eu sou uma pessoa curiosa. A partir do momento que eu domino o que eu faço, entra naquela velocidade de cruzeiro, o meu brilho no olho diminui. Então, eu gosto de desafio, eu gosto de estar aprendendo o tempo todo. Então, eu preciso de um ambiente assim. O segundo, eu preciso de autonomia. Eu não gosto que façam microgestão comigo, assim como eu não gosto de fazer com o time. Né? Já fiz muito e, aliás, aprendi e errei muito, né, nesse processo. Mas eu vejo que as pessoas precisam de espaço para brilhar. Isso serve para mim e serve para qualquer pessoa. Incrível isso daí, espaço para brilhar. Eu concordo Você com tem que dar espaço. E o terceiro, eu preciso de uma liderança inspiradora. Eu acho que as pessoas não são perfeitas. Eu não espero um gestor perfeito, uma gestora perfeita. Mas tem alguma coisa que eu tenho que olhar e falar, cara, eu quero ser, pelo menos nisso eu quero ser igual. Porque isso me motiva, né? Se eu estou, não digo que, sei lá, olhando para uma pessoa que não me agrega nada, assim, ou que tem valores muito diferentes dos meus, isso pega para mim. Então, eu acho que essa clareza de você se conhecer e saber o que é importante, esse é o primeiro ponto, né? Até para você poder diagnosticar isso no ambiente. O segundo ponto é coragem. Eu acho que coragem para tudo, assim. Você tem que ir com medo, mas tem que ir, sabe? Você pode escolher ficar na cama quentinha, né? Não errar, beleza? Mas a probabilidade que você tem também de acertar é muito menor. Né? É claro que nessas minhas decisões loucas aí, eu errei muito, mas eu não mudaria nada, André, do que eu fiz, nada, assim, porque isso me fez a pessoa que eu sou hoje, assim, me trouxe toda essa bagagem, as experiências. Então, coragem mesmo para se jogar, né? O meu marido fala uma coisa que o meu marido é muito sábio, e ele fala uma coisa que eu considero muito, eu sempre coloco, qual é a pior coisa que pode acontecer? Quando você vai tomar uma decisão, a pior coisa não dá certo, beleza. Então, ok, né? E se arrisca. E o terceiro ponto, eu acho que você preparar e ter fé no teu taco, assim, sabe? Dá medo, claro que dá medo. Eu tenho filho desde, né? Meu filho nasceu, eu tinha 22 anos. Então, eu sou filha de mãe solteira, eu sustentava minha mãe também. Então, não tive uma vida, assim, privilegiada e tudo. Então, sempre tive muitas responsabilidades. Sempre o risco foi corrido mesmo. Mas eu nunca fiquei sem trabalhar. Agora que eu saí no layoff da XP, 15 dias depois eu já estava empregado no Boticário. Não tinha iniciado ainda, né, mas já estava batendo martelo.
E até fiz um post no LinkedIn falando um pouco disso, sabe? Quais são os pontos que a pessoa tem que ter para estar, vamos dizer, atrativa para o mercado, né? Porque esse é um ponto, você se enxergar como um produto também, um negócio, uma marca pessoal. Então, eu digo assim, eu não sou o Boticário, eu não fui XP, eu estava XP, eu estou o Boticário. Eu sou a Cris Mendes. E eu olho minha carreira como um projeto de vida, assim, né? Então, você se preparar para isso, você manter a tua rede ativa, conectada, gerar conteúdo relevante para o mercado, se interessar, olhar para fora sempre, estabelecer conexões de forma genuína, né? O que a gente está fazendo aqui é um exemplo disso. Pô, vamos falar com as pessoas, vamos compartilhar um pouco disso, né? Então... isso aí você, por exemplo, mais que não saiu assim da atividade do empreender em si, né? Tá ali, que nem no meu caso, né? Pô, você continua empreendendo a vida. Exatamente. É isso que você por mais que você está no ambiente corporativo ali, isso que você está fazendo você está empreendendo a Cris. Esse dia até um integrante do nosso time, a gente estava num evento, tipo, do Master, assim, e daí aquele pedizinho, tal. Aí, na hora que ele levantou, ele pegou e falou bem assim, algo assim, eu sou sócio proprietário da minha vida. Eu não tenho CNPJ. Que legal. Então eu olhei para ele e falei assim, cara, é criativíssimo isso daí. Porque aquilo que você falou, tudo é uma venda. Uma entrevista é uma venda que você vai fazer. Em todo momento você está se vendendo. Né? E o empreendedor, é isso que você, fomentando. Porque você está no LinkedIn ali, você saiu no outro dia, né? As pessoas, você se torna atrativo. Cara, é sensacional esse case, é animal mesmo, cara. Exatamente, assim. E além disso, eu acho que você dá o teu melhor em qualquer contexto, né? Eu acho que tudo são escolhas. Né? Então, se você está feliz ou infeliz no lugar, a escolha é sua. Você não pode responsabilizar a terceira parte. Assim. Eu acho que você assumir a responsabilidade pelas coisas faz com que você tenha poder de mudar. Se você é passivo nesse processo, você vira vítima disso. E aí você não tem poder de mudança. Então, pode ter responsabilidade do seu chefe, pode ter responsabilidade do mercado, se você está empreendendo, pode... Tá, o que eu posso fazer de diferente? O que está no meu controle, né? Exatamente. Então, foi isso que eu fiz. Assim, eu sempre entendi que o controle da minha vida estava comigo, que eu botava fé no meu taco, porque por onde eu passei, eu tentei deixar um legado, fazer sempre o meu melhor, nunca fazer mais ou menos, sempre o meu melhor. E manter essa rede muito ativa, né? E essa rede não só no mercado, mas até uma rede de apoio mesmo. Por exemplo, claro que eu me julgar também teve a ver com o apoio que eu tive em casa. Né? Se o meu marido não tivesse segurado a onda e pagado os boletos ali, eu não ia conseguir também ser tão audaz nesse sentido. Ou se preparar. Putz, eu não tenho uma rede, então se prepara. Né? Tenha lá tua gordura lá, né, invista, enfim, faça o dinheiro trabalhar para você, para que você tenha condições de se arriscar também. Sim, com certeza. Porque a gente ouve-se muito falar assim, essa é uma frase que ficou famosa, né, acho que foi o Steve Jobs, ele falou, procure fazer o que você ama e nunca mais vai trabalhar na vida. Né? Eu, apesar de discordar um pouco, né? Eu acho que eu também. O amor não paga boleto, né? Mas eu acho que realmente você se encontrar profissionalmente é muito incrível. E eu vejo hoje que até o próprio mercado ele vai sendo desqualificado devido a essas frustrações. E as pessoas têm medo dessa pivotada. Né? Por exemplo, assim, puxa, a minha família é de advogados. Cara, eu não posso ser médico. Eu não posso ser contador. Eu tenho que ser advogado. Então, beleza. Daí a Cris vai lá e estuda lá. Quantos anos é fonoaudiologia? 4? 4. 4. Estuda 4 anos. Você sai de lá, eu preciso ser fonoaudióloga. Eu preciso ser fonoaudióloga. Daí no meio do caminho você fala assim, caramba, não é nada disso que eu quero para minha vida. Ok, uma experiência top, me trouxe até aqui, mas agora eu vou pivotar isso. Então, puxa, isso, as pessoas, eu tenho certeza que tem alguém hoje que está escutando a gente, está nessa situação. Tô ali, cara, eu não quero, eu não gosto de estar aqui. Por exemplo, eu sou formado em contabilidade, essa é a minha formação. Gosto? Não. Eu não curto contabilidade. E eu deixo isso claro para todo mundo. Cara, eu não curto contabilidade. Né? Mas eu curto empreender. Então, eu curto estar aqui conversando sobre temas que são relevantes. A contabilidade é super relevante. E o que isso trouxe para mim? Cara, uma puta bagagem. Entendeu? Que eu consigo sentar e discorrer com alguém a respeito de números. Então, puxa, é uma bagagem. Agora, sentar e fazer... Eu não curto, não gosto. E você sabe, André, que eu acho que tem muito a ver com o teu olhar sobre as coisas também, né? Eu tenho uma grande amiga que inclusive trabalha no Boticário também, mas a gente já passou por algumas empresas juntas, e ela, na época, eu conheci ela lá na Coca-Cola. Hoje ela é uma gerente super bem-sucedida no Boticário, Alessandra é o nome dela. E ela, na época, ela estava fazendo faculdade de Relações Públicas, e ela era atendente de saque.
E aí ela falava assim, não, eu não faço atendimento de saque, eu faço relações públicas com os consumidores da Coca-Cola. Olha só a E ela perspectiva. trouxe, e tanto que eu falo, ela é meu case de sucesso, porque ela é super cresceu na carreira e é uma pessoa que eu admiro demais, né? E quando você fala da situação de, putz, eu não gosto de contabilidade, por esse olhar técnico de ver os balanços, fazer os... Beleza. Mas quando você entende que a contabilidade é o que vai viabilizar e trazer, de repente, insights, trazer oportunidade onde a pessoa, como ela gere melhor o negócio dela, onde ela pode ganhar dinheiro, onde ela pode perder, qual é o melhor caminho, qual é a melhor estratégia, muda completamente a perspectiva, né? E eu acho que a gente pode fazer isso em qualquer negócio, sabe? Qualquer negócio. Basta você esteja disposto realmente a Exatamente. isso, aquilo que a gente estava falando agora, antes de a gente começar a gravar. Ser intenso, efetivamente, no que vai fazer. Exatamente. Tá Porque, de assim, corpo e alma, literalmente. Isso, exatamente. Porque assim, eu, por mais de não curtir 100%, sempre, toda vez que eu me debrucei em algo técnico, eu joguei 100%, eu fui intenso naquilo dali. Entreguei o resultado que era para ter sido entregue. Né? Hoje é uma questão, no desenvolvimento do negócio, obviamente, o percentual que eu fico na operação é muito pequeno. Né? E eu estou fazendo hoje o que eu gosto. Que é isso daqui que a gente está fazendo. Entendeu? É pegar aquele documento e discorrer com o cliente. Então, puxa, saber que a perspectiva minha podia ser diferente. Ao invés de eu ficar realmente enterrado, fechando balanço e tal, eu falei, cara, eu vou usar toda essa carga que eu tenho ao meu favor, né? E vou fomentar algo, a adaptabilidade. Exatamente. Né? E, puxa, eu acho muito essa conversa nossa aqui, a gente nem chegou. E possivelmente a gente nem fala. Eu tô né? quebrando aqui o roteiro, gente. Acabei. Não, mas eu acho que é uma dor sistêmica hoje. Sabia, Cris? Que nem a gente tá aí. Você também, pô, tá aí na condição de gerência, né? Na condição de líder. É algo que está assolando realmente, cara, as profissões. E isso daí vai destruindo o nosso ecossistema social, que é o que eu falei, assim. Que as pessoas vão se frustrando profissionalmente. Falando com medo de realmente de pivotadas, que é o que você fez, né? E o teu case é encorajador. Realmente para as pessoas, porque você fazer, que nem eu falei, eu não acredito em falar, faz, deixe trabalhar, faz o que gosta, nunca deixe trabalhar, eu não acredito nisso, né? Mas você utilizar o que você tem ao teu favor e realmente entregar mais para alguém, sempre você está entregando algo para alguém. E eu concordo contigo, eu também não acredito nisso. Eu acredito que a gente vai sempre fazer alguma coisa que a gente não gosta, isso é fato, porque nenhum trabalho, nada na vida é só maravilhas, isso é fato. Eu acho que a gente precisa se encontrar e trabalhar para destinar cada vez mais tempo para coisas que nós somos bons e que a gente curte fazer do que as coisas chatas. Mas, assim, é utópico, né? Você dizer, eu só vou fazer coisas que eu gosto. Esquece. Então, tem que ralar muito, tem muita coisa por trás, né? Para eu chegar... Hoje eu faço o que eu gosto, né? Que é falar de estratégia, gerir pessoas, desenvolver as pessoas... Mas eu aprendi muito, eu fiz muita coisa muito chata. Tudo faz parte do processo. Faz parte, e o que você extrai de tudo isso, né? Então, se hoje eu posso ajudar as pessoas a se realizarem, eu posso falar de negócios e ajudar as empresas a chegarem nos seus objetivos, é porque eu já fiz muita coisa chata e já senti o lado chato lá de empreender, já vi os erros que a gente comete, tudo, e posso compartilhar um pouco da experiência. Com certeza. Né? E sentar na cadeira que você senta hoje... não é de uma hora para outra. Tem muita bagagem, né, Cris? Tem muita. A trajetória aí já foi muita paulada na cabeça mesmo, né? E é o processo. Perseverança, a gente tem que ter perseverança. Por ser resiliente, né? Muito. Porque realmente é desafiador. Né? Então, puxa, cara, parabéns mesmo pelo teu case aí, cara. Sensacional. Obrigada. Né? Você sabe que o meu filho estava falando, acho que ontem ele estava falando comigo sobre isso, porque ele tá se formando em engenharia civil, ele não quer ser engenheiro civil. Ele está fazendo estágio numa área que exige conhecimento lógico, né, que é inteligência de mercado, mas ele não vai atuar como engenheiro, ele já tem isso muito claro. E ele, em paralelo, está tentando empreender. E aí, claro que o negócio começando, tal, é difícil, tal, né? E aí ele falou assim para mim ontem, mas o que eu faço para dar certo o meu negócio? Eu falei, olha, Rafa, se eu tivesse essa resposta, eu estava milionário, né? Começa por aí. Mas uma coisa que eu posso compartilhar, a principal característica do empreendedor é a resiliência. Porque, assim, vai dar muito errado várias vezes. E o que vai te diferenciar, e isso não serve só para o empreendedor, tá? Isso é para qualquer pessoa. Sim. Dar certo ou não, ter sucesso ou não, é o que você vai fazer com isso. É a tua capacidade de tirar a lição daquilo,
refletir, errar em coisas novas, né? Não ficar insistindo e teimando e errando nas mesmas coisas. E evoluir com isso. Né? Então, eu acho que a principal, você falou de resiliência, para mim, a principal característica da pessoa que tem sucesso, do negócio que tem sucesso, porque no fim do dia, o CNPJ não existe, né? São sempre CPFs. Exatamente. Então, são as pessoas por trás que fazem dar certo. Sim. Cris, deixa eu fazer um link aqui, para ver se eu consigo falar contigo aqui, ainda a gente tem um pouquinho de tempo, sobre planejamento estratégico. Bora. Tá? Porque assim, eu me planejei uma vida toda, talvez desde pequenininho, para ser um advogado, para ser um contador, para ser uma fonoaudióloga, e no final você senta numa cadeira incrível de um desenvolvimento de um grupo gigantesco como Boticário, como Coca-Cola. Tá? Isso também é um planejamento estratégico. Né? Você planejar, puxa, eu vou por aqui, né? Vou viabilizar os caminhos, ok. Só que no dia a dia, a gente sabe que não é bem assim que acontece. Né? Inclusive, até eu vi uma frase esses dias que ele falou mais ou menos assim, que nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. É verdade. Então, Dia a dia ali é outra coisa, né? Claro. Assim, claro, o plano, obviamente, vai te mostrar algumas saídas no dia a dia ali, obviamente, mas 100% na batalha a gente vê que tem as adaptações, e é o que aconteceu na tua carreira, é o que aconteceu na minha carreira, na minha vida profissional, e assim é a vida. Né? Até um convidado nosso falou assim que não existe teoria que vai te preparar para os artifícios da vida. Quando você cai no mundo real, aquilo ali é surpresa sempre. Né? E o planejamento estratégico, nós bem sabemos que é o direcionamento, para onde a empresa quer ir, para onde o negócio vai. Né? Perfeito. Só que no meio do caminho vem os percalços da vida. Vem uma Covid, né? Vem uma Covid e tal. E assim, uma coisa que o pessoal às vezes pensa assim, cara, tracei um plano estratégico. Posso mexer? Não posso mexer. Cris, o que você acha disso? Tracei, é aquilo dali, eu tenho que ir em diante, não posso mexer, independente do que aconteça. Deve mexer. Show, é isso. Tá. Então vamos lá, até desmistificando um pouco o planejamento estratégico. Aliás, a palavra estratégia, às vezes, eu vejo que é muito mal interpretada, sabe? As pessoas falam, não, eu sou uma pessoa estratégica, eu tenho um pensamento estratégico porque eu falo bonito, eu falo difícil, eu fico lá analisando gráficos. Esquece. Para mim não tem nada a ver com isso. Na verdade, eu acho que tanto o pensamento estratégico e o planejamento estratégico, é um desdobramento disso, é você ter a clareza de onde você está, a clareza de onde você quer chegar, né? E quais são os possíveis caminhos, porque não tem um caminho só, tem vários caminhos, né? E você traduzir algo que é extremamente complexo em algo simples. Então, você ter um pensamento estratégico e fazer um planejamento estratégico é você ter clareza das coisas e como você vai chegar lá. Tá? Eu lembro que uma vez eu estava na Votorantim e aí uma pessoa me plugou lá nessas buscas orgânicas que acontecem no desenvolvimento de carreira. Falou, Cris, recebi aqui um feedback do meu gestor que eu tenho que ter um olhar, um pensamento mais estratégico, que eu tenho que ser mais estratégico. Né? Como é que eu sou mais estratégico? Será que eu faço um pós-MBA, um MBA? Um data driver? Eu vou fazer ler um livro e tal. Não que desconsidere isso, acho que é ótimo, né? A gente precisa se atualizar, a gente precisa... Mas, assim, qual é o objetivo da tua área? Qual é o seu papel, o objetivo do seu papel? Okay. O que as pessoas esperam, né? Aquela pessoa, especificamente, ela trabalhava com inovação. E aí eu falei, o que os teus stakeholders esperam do teu papel? Onde você quer chegar? O que você precisa fazer e como você pode ajudar eles a chegarem lá? Eu acho que esse é o primeiro ponto, é entender o seu objetivo. Seja o objetivo da empresa, né? Seja o seu objetivo como profissional. E quais são os empecilhos? Como é que você vai superar essas barreiras, né? Então, eu acho que falar de planejamento estratégico é falar de clareza, de objetivo, de onde você quer chegar, de visão, né? Olhar para frente. Mas, como você falou, as coisas vão acontecendo no meio do caminho. Então, você não pode olhar só para o teu destino. Você tem que olhar a trajetória, né? Se você tá, sei lá, você vai para a praia, você tem clareza que você quer chegar lá em Balneário Camboriú, né? Só que se tiver uma pista fechada, se tiver um buraco na pista, você até pode usar tecnologia aqui, né, para se antecipar algumas coisas. Tipo, vou colocar no Waze, o Waze já vai me dizer que tem um bloqueio. Mas nem sempre, porque pode ter acabado de acontecer. Né? Pode ter uma informação errada. E aí, o que você faz? Então, você tem que ter o teu olhar ali. Então, por isso que não basta você planejar. Você tem que monitorar, que é a famosa gestão. Você tem que estar ali no dia a dia, justamente calibrando. Tá? Isso diariamente.
Depende, na verdade. Depende Certo. do teu plano, tá? Eu vou fazer um paralelo que eu uso muito, assim, quando a gente vai falar de planejamento, que é trazendo para a vida, né? Para as meninas, e os meninos também, né? Enfim, de plantão. Putz, eu tenho um objetivo, eu tenho um casamento. Pra mulher tem muito disso. Ah, eu tenho casamento, eu vou ter que emagrecer. Meu Deus, né? Isso é normal. Homem nem tanto, né? Mas mulher tem muito disso. Tá bom, beleza. Qual é o teu objetivo? Você tem um motivador, que é o casamento. Você tem que ter, primeiro, você tem uma dor, né? Um motivador para isso, ou seja, o motivador, né? Que é o motivo que vai te levar à ação, né? Vai tratar aquela dor. Minha dor, estou me sentindo gordinha, não vou caber no meu vestido. Motivador, tem um evento, quero usar o vestido. Beleza. Quando vai acontecer isso? Vai acontecer lá em dezembro. Estamos em abril. Ok. Quanto eu preciso? Quanto eu tô fora? Quanto eu tô pesando hoje? Sei lá, tô pesando 75 quilos para eu caber no vestido. Eu preciso reduzir uns 2 números, eu preciso chegar a uns 63 quilos até dezembro. Legal, tem uma referência de onde eu estou, onde eu quero chegar. Aí você traça um plano. Bom, vou ter que emagrecer, tem que perder medida, né? Como eu posso emagrecer? Várias coisas. Eu posso comer que nem uma draga e me matar de fazer exercício, é uma forma. Eu posso não fazer exercício nenhum e morrer de fome, né? Porque eu tenho que fechar a boca, porque não, a conta tem que fechar, sim, né? Tem vários caminhos. Posso tomar Ozempic, né? Enfim, na moda. Posso fazer uma cirurgia bariátrica, enfim. Daí você vê todas as possibilidades. Okay. Isso. Bom, tracei, eu acho que o melhor caminho, mais saudável, até para manter a longo prazo. Eu vou procurar uma nutricionista, vou fazer uma dieta, vou começar a fazer academia, fechar a boca, né? E é isso. Então, eu vou começar a fazer exercício. Legal. Olha de trás para frente. Sempre olha onde você quer chegar, né? Putz, eu quero chegar em dezembro, isso. Quanto tempo eu tenho? Eu tenho 5 meses, tenho 6 meses para poder chegar aqui no meu objetivo. Sempre pensando em cenários, tá? Se tudo der certo, o cenário super otimista. Se tudo der errado, tipo, putz, não perdi nada, né? Qual que é o plano B? No planejamento, assim, o que você mais indica? Ver tudo errado ou tudo certo? Eu acho que a gente tem que ver cenários, tá? Eu acho, depende muito do mercado que você tá e o quanto você é influenciado por essas alavancas, por essas variáveis. Se você está no mercado, por exemplo, que é muito instável, que flutua muito, enfim, se é muito, sei lá, vou trabalhar com o mercado de exportação, que é muito impactado pelo dólar, sei lá. Pô, você está variando, como é que está a economia? Você tem que olhar, né? Visão de cenário macroeconômico. E aí você vai considerando isso nas suas análises. Putz, eu estou no mercado que é super flat e tal, assim, a probabilidade, né, de eu ter, considerando histórico, olhando para frente, é 0. Você tem que ter o plano B, né? Porque planejar não é para dar certo, é quando dá errado chegar ao objetivo. Porque planejar no cenário bonito, no caminho feliz, aí qualquer um faz, né? Isso é importante. É para quando dá errado. Enfim. E aí, por isso é importante ter cenários. Se der tudo certo, ótimo. Mas e se não der? Eu vou fazer o quê? Sabe quando você vai viajar para o exterior, sei lá, para qualquer lugar, você fala assim, putz, eu só tô levando um cartão de crédito. E se não passar? Aí você fala, bom, eu tenho aqui um dinheirinho que eu posso resgatar, eu tô levando um segundo cartão, qualquer coisa tem o cartão da minha esposa. Você pensa nesse plano B. Mas na vida a gente não faz isso no dia a dia ou com o negócio, sabe? Sim. Então acho que tem que pensar também. Enfim. Pensei lá, já tenho meu plano de trás para frente, vou ter que emagrecer. Gente, eu não estou fazendo conta nenhuma aqui, tá? 5 quilos, não, 5 quilos é estimante. 3 quilos por mês para chegar lá. Beleza. Então, me peso e vou acompanhando. Bom, vou ter que ingerir X calorias, fui procurar o profissional, o especialista no tema, me matriculei na academia e vou acompanhando. Beleza. 3 quilos em um mês, na média ali, nas primeiras semanas vou perder mais, a gente também tem que entender os comportamentos. Sim. Normalmente você perde mais e lá no final você perde menos, né? Vai medindo. Vai medindo. Passou uma semana, engordei 1 quilo. Opa! Passou a segunda semana, emagreci 500 gramas, mas não é suficiente. Passou a terceira semana, engordei mais 1 quilo. Opa! Para tudo, replaneja. O plano não está legal. A estratégia que eu adotei para chegar no meu objetivo não está legal. Alguma coisa está errada. Ou eu não estou fazendo dieta certa, ou eu estou fazendo menos exercício do que eu deveria. Bom, ajusta o plano. O que eu vou fazer? Bom, além de fazer academia, eu vou fazer uma aula de alguma coisa aeróbica. Enfim, que eu gaste mais calorias. E vou rever meu plano alimentar. Legal. Ajustou o plano, calibrou,
coloca em ação. Execução é fundamental, né? Você tem que ter... Porque não adianta ser, puta, fiz a matrícula na academia, nunca fui, vou emagrecer. Esquece. Você fica com a consciência tranquila, né? Show. E a gente faz isso com o negócio, Tem tá? uma pergunta top, mas termina. Contratei uma consultoria para fazer o planejamento estratégico. A consultoria vem ali, saiu, nada acontece. E o problema foi da consultoria. Não foi na execução. Provavelmente na execução, tá? Porque a teoria é até simples. O problema é a execução. Legal. Vou acompanhando. Opa, primeira semana perdi mais 1 quilo. Segunda semana perdi. E aí, então validou a minha estratégia. Estou indo no caminho certo. Monitoramento. Putz, mas eu já vi que o vestido, ele é meio justo aqui no quadril. Eu posso emagrecer, mas eu sei que eu tenho uma concentração de gordura no quadril. Então, não adianta só eu perder peso. Eu tenho que acompanhar a medida. Às vezes, só um indicador não vai te levar ao objetivo. Eu posso estar super magro, quadril largo, e não vou entrar no vestido. Fala, putz, então não adianta. Mas não adianta só perder peso, então, porque eu sei que vai ter a gordura concentrada ali. O que eu vou fazer? Eu vou fazer aquelas aparelhos, vou na clínica de estética, fazer um negócio localizado. Assim, de uma forma muito simplista é isso. Qual é o sucesso? É você entrar no vestido. Você tem que entender qual que é o teu objetivo, né? E esse objetivo pode mudar também por conta de mercado, de uma série de coisas, não tem problema, né? O planejamento, ele vem da palavra de planificar, de plano mesmo. É deixar plano, é deixar a visão mais simples possível, tirar as barreiras para você ter uma visão clara do teu objetivo lá. Eu estou aqui no ponto A, estou vendo o objetivo lá no ponto B. Mas a execução, o dia a dia, vai te trazer coisas diferentes. Tem um buraco que, quando você olhou lá no horizonte, você não viu, mas o buraco está ali. Como é que você faz para desviar desse buraco? Opa, tem que replanejar a rota. Então, resumindo, tem que ter um planejamento, sim, para não dar certo, para dar certo, considerar cenários, tem que ter muita disciplina na execução, tem que fazer o acompanhamento e tem que, sim, mexer o tempo todo. Principalmente se a estratégia está ganhando, tá? Porque o time que está ganhando tem que mexer sim, porque o mundo está mudando o tempo todo. Né? Neste momento, tem alguém em alguma garagem do universo fazendo alguma coisa que vai quebrar o seu negócio. Não é verdade? É isso aí. Então, a gente tem que realmente estar o tempo todo antenado e olhando para o mercado, olhando o que está acontecendo e tendências. Tudo mais uma vez, voltamos para a adaptabilidade. Com certeza. Né? Cris, o que é melhor? Uma estratégia muito bem feita, mas com pessoas que não estão aptas para essa execução, ou uma estratégia ruim, mas bem executada? Eu vou quebrar em duas partes. Na hora que você falou aqui, eu fiquei pensando assim, cara, tem execução, ponto. Né? Mas às vezes eu tenho uma estratégia animal, mas, cara, o time em si, né, as pessoas que vão executar aquilo ali, putz, não estão preparadas, então, né? Eu vou trazer uma terceira opção que para mim é a favorita. Eu não escolheria nenhuma das duas anteriores, tá? Uma estratégia boa, mas que não é bem executada, não vai levar você a lugar nenhum. Vai ser um sonho. Certo. Uma estratégia ruim e bem executada vai te levar para o lugar errado. Pode te afundar. A minha terceira... Bom, claro que o cenário ideal seria uma estratégia ótima, super bem executada. Sim, enfim. sim. Mas, considerando que alguma coisa não vai estar certo, eu prefiro uma estratégia ruim, não necessariamente bem executada, mas com pessoas muito boas que questionem a estratégia. Porque aí essas pessoas, elas efetivamente vão pivotar, elas vão questionar, elas vão levar para o lugar certo. Se você tiver que investir em alguma coisa, seja estratégia, seja pessoas, invista sempre em pessoas. Porque as pessoas vão fazer chegar no lugar certo. A estratégia, ela vai ficar bonita na parede, mas ela não vai levar a lugar nenhum. É isso que você mencionou agora. Execução Vem a é mais consultoria, relevante. faz o negócio, deixa bonito, top, é incrível, né? O pessoal realmente... É isso que eles fazem, né? Só que não tem pessoas para executar isso. E eu não estou falando num contrato de consultoria, pelo contrário, eu acho que muitas vezes a gente tem que trazer a visão externa, tem que trazer os especialistas no negócio. Vou na nutricionista, traz a consultoria para ajudar. Quem não tem visão externa não cresce o negócio, não adianta. Agora, você pagar é a mesma coisa de pagar a academia. Você pagar a consultoria não vai te levar a atingir o objetivo. Sim. Quem faz isso acontecer é você, é a tua determinação, é a tua garra, é teu foco. E vai ter aquele dia que você vai querer desistir porque tá frio, você não quer ir para academia. E você vai ter uma festa que você vai querer comer o doce. E tudo bem, você pode comer o doce, mas você vai ter que sofrer as consequências disso. Né? E vai ter que compensar de alguma forma. Então, o mundo executivo, o mundo empreendedor, a nossa vida, é assim também. Né? Tem que botar a mão na massa, não tem o que fazer. Você tem que... não dá para você sair executando só, sem ter um plano, porque se der certo é sorte.
né? E a gente não pode estar tão sujeito à sorte assim, né? É bom, né, ter sorte, mas a gente não pode contar com ela. Sim, sim. Por outro lado, você também só planejar e não executar, você fica parado. E eu vejo muito isso acontecer também. Muita teoria e pouca execução. Sim. Acho que o principal é fazer um plano que faça sentido, não assim, putz, na estrela, assim, sabe? Você pensar muito fora. O que faz sentido para aquela realidade, para aquela cultura, para o teu orçamento, para o momento, para tudo. Engajar as pessoas, porque não adianta também, isso precisa ser construído com as pessoas do time, porque elas que vão endossar isso e vão executar depois. Isso é uma pergunta interessante, né? Com quem que eu construo o meu plano estratégico? Por exemplo, sou lá, pequeno, né? Não tem, às vezes, a minha liderança clara dentro do negócio, formada, assim, e sou eu, o único sócio, por exemplo. Chamo alguém, não chamo, faço sozinho, passo pro time... Acho que a gente precisa ter um direcionador estratégico, né? Isso normalmente vem de você como empreendedor, vem dos sócios, vem dos executivos, né? Depende do tamanho da sua empresa. Então, é importante porque no fim do dia o negócio é seu e aí você tem um propósito ali, você tem que ter uma direção, né? Que tem a ver com a tua cultura, com o teu objetivo desse negócio. Se você tem dúvida, chame pessoas do mercado, consultores, conselheiros, né? A gente tem muito conselheiro profissional aí que podem ajudar muito. Agora, o principal é construir com o time, seja de qualquer tamanho. Ah, Cris, mas eu envolvo o analista, tudo. Se você tem um time de 5 pessoas e essa pessoa ela vai fazer diferença ali, sim, eu acho que tem que envolver sim, né? No mínimo para a pessoa trazer a visão dela, palpitar. Agora, essa diferença de visões que é muito rico, sabe? E muitas vezes eu vejo executivos e vejo empreendedores muito apegados à sua própria visão e muito fechados, não querem ouvir o que o time está trazendo, a visão. E as respostas muitas vezes estão no time. Então, fazer que o time participe é importante, não só para trazer uma visão mais real de quem está na linha de frente com o cliente, quem está acompanhando o dia a dia ali da tua operação, mas engajar as pessoas para que essa estratégia depois seja bem executada, porque quem vai fazer acontecer, no fim do dia, são as pessoas na ponta. É o time. É isso aí. E tem um momento, uma coisa assim que eu vejo, né? Por exemplo, quando eu falo, por exemplo, em planejamento estratégico, com alguns empreendedores, ele fala assim, cara, você tá louco, véio? Sou eu e 3 pessoas. Faz sentido? Eu tenho um planejamento. Pô, você mesmo já falou, né? Eu entendo, mas só para você reforçar isso aí. Pô, a gente tem que fazer um planejamento estratégico para a vida. Exatamente. Isso não é desculpa, sabe? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho... Fazer planejamento estratégico não depende de dinheiro, não depende de tamanho, de estrutura, nada. Depende de boa vontade, de estar afim de fazer. Nada mais do que você ter a clareza. Como é que a gente faz o planejamento estratégico? Você vê qual é a tua visão, qual é o teu propósito como empresa, quais são os teus pilares, né? Ter clareza de onde você vai chegar e falar assim, bom, eu quero chegar lá, eu consigo chegar isso em um ano? Não. Então eu faço um planejamento, normalmente a gente faz de 3 anos, né? Hoje em dia não se faz mais planejamento de 10 anos, porque esquece, né? O mundo virou de ponta cabeça. Loucuragem. E aí você entra mais no micro no primeiro ano, né? Que te dobra em orçamento, quanto você está disposto a investir, o que você vai priorizar e tudo mais, né? E aí a execução propriamente vai calibrando e arrumando e tudo mais, né? Então é boa vontade, é desejo de fazer. Né? E aí eu vejo muito assim, empresas de sucesso porque as pessoas conseguem se planejar. Carreira é a mesma coisa. Você vai pensar, sou um empreendedor de sucesso, falando, né, de pessoa física ali. A pessoa já tinha um sonho, ela conseguiu tangibilizar isso, quebrar esse grande sonho em pequenas entregas, em pequenos sonhos, e foi superando. E toda vez que supera um sonho, traz outro, e traz outro, e traz outro, né? Quando esse desafio é muito grande, a pessoa coloca muito distante, tipo, a minha empresa tem 5 pessoas, falar de planejamento estratégico, não vou contratar McKinsey, porque não tem... Não precisa, né? Aí fica tão distante que realmente fica difícil, né? E aí você não consegue executar e se estaciona, fica estagnado ali, né? Sim. Não, incrível, você é sensacional. E me diga uma coisa, caminhando para o fim já, infelizmente, Cris... A gente pode marcar outros também, que eu adorei o papo aqui, André. A gente vai indo, os cartões de memória, se couber mais umas 3 horas de papo ali, Iberson, né? A gente vai embora. Assim, Cris, tem um passo a passo? Por exemplo, assim, 3 passos. Quando sentamos para discutir planejamento estratégico, vamos pegar esses 3 caminhozinhos aqui. Ou 1, ou 2. Enfim, tem um cronograma
Vamos dizer assim? Tem umas receitinhas de bolo, sim, mas não, o que é certo para uma empresa não necessariamente é certo para outra. Mas a regra é, tenha clareza de quem é você. Então, se for na carreira pessoa física, se for na empresa, o que é a tua empresa? O que ela faz? Como é que ela está de orçamento? Quantos clientes ela tem? Quanto ela está faturando? Onde ela está gastando? Autoconhecimento, tá? Segundo passo, saiba onde você quer chegar. O que é essa empresa no futuro? Esse negócio vai se manter no futuro? E uma dica importante é que a gente não faz planejamento olhando para o passado, e sim olhando para o futuro. Tá? Então, a gente não faz planejamento olhando para o retrovisor. Você tem que olhar para o retrovisor para aprender e para ter contexto. Mas invista pouco tempo olhando para o passado e muito mais para o futuro. Então, hoje, a gente faz planejamento muito mais olhando futuro e tendências. Por exemplo, uma tendência a fazer negócio de ecossistema, plataforma, a tecnologia está inserida em tudo. Como é que a tua empresa está acompanhando isso? Comportamentos do consumidor. Para frente. Se você só olhar no passado, você vai ficar preso a um contexto que não faz mais sentido no futuro. E o teu negócio pode morrer por isso. Tendo essa clareza, desenha, quebra esse objetivo em objetivos menores, né? A gente costuma dizer como é que se come o boi? Aos bifes. Sim. Né? Quebra. Divide em bifes. Divide em bifes, vai, né, comendo um bifinho de cada vez. E desenhe a estratégia. O que é estratégia? É o caminho, é o plano para você sair do estado atual para o teu objetivo, para o estado futuro. E monitore. Monitore, ajuste. Monitore, ajuste. Não está legal, melhore. Não está legal, repense. Por isso que o time tem que estar inserido, para fazer essa reflexão. Gente, a gente falou que a gente ia estar entregando X de faturamento com X 1000 clientes até essa data. E a gente não está nem na metade disso. O que está acontecendo? Opa, tem que entender, tem que fazer gestão, tem que ter dados. Sim. Dado é fundamental para qualquer negócio, né? Para você poder entender o que está, tirar, né, da subjetividade. Dar os ajustes, afinal, o processo. Exatamente. Então, assim, receitas de bolo. Entenda onde você está, qual é o teu negócio, tenha clareza de onde você quer chegar, construa caminhos, no plural, para chegar na plano A, plano B, né? Quando não der certo, e vá monitorando e ajustando esses caminhos. Eu acho que esse é o resumo aqui, não, né? Sensacional. Do se for uma coisa, o primeiro que você falou ali autoconhecimento, cara, você me pegou. Incrível. Porque parece tão básico, né? Você conhecer o teu próprio negócio e, às vezes, o empreendedor não conhece o próprio negócio. Com certeza. Então, aí, e foi a primeira coisa que você falou, foi autoconhecimento. Puxa, tô falando de vida, tô falando de empresa, tudo é isso, né? É um pilar para a transição de carreira, você se conhecer. Puxa, será que tá fazendo sentido para mim aqui? E o teu negócio, puxa, vou para onde? Mas será que eu conheço meu negócio? Como que eu vou conduzir esse barco? Né? Sensacional, Cris, de verdade. Essa coisa do autoconhecimento vale para a vida e vale para a empresa. Às vezes, a gente fala muito, né, dentro do universo ágil de produtos, não se apaixone pelo produto e sim pelo problema, né, do cliente. Que eu resolvo, né? E a gente se apaixona muito pelo negócio. Fala, meu negócio é foda, meu negócio ninguém faz o que eu faço. E daí você fala assim, tá, qual que é o diferencial do teu negócio? Que problema você resolve com o teu negócio? Não, meu negócio é um negócio commodity, mas o meu diferencial é o atendimento ao cliente. Isso não é diferencial. Isso é pré-requisito hoje. Você não sobrevive se você não atender bem o cliente, sabe? É o prato limpo no restaurante. Então, assim, se você não consegue dizer em uma frase que dor o teu negócio resolve, qual é o diferencial do teu negócio, repensa, porque você não tem conhecimento suficiente, não tem clareza sobre o teu negócio, né? Se você não tem dados sobre quem são os seus clientes, o que eles compram, ou contratam de você, onde você está gastando, onde você deveria estar investindo, como é que está a produtividade do teu time, como é que está o teu clima, as pessoas estão felizes? O que o cliente está falando de você? Se tem um indicador, nem que seja a avaliação do Google, que é gratuito, é só pedir para o cara avaliar. Você vai falar em NPS, os caras não sabem o que é NPS. Exatamente. E aí, como é que você vai fazer o negócio? Porque no fim do dia, você está fazendo negócio para o cliente. É isso. E você não sabe se o cliente está curtindo o que você está fazendo ou não. E aí, assim, gente, está difícil vender. Está difícil vender? Porque você não está, muitas vezes, vendendo o que ele quer. Está vendendo para o público errado, não tem nenhum diferencial, né? Então, assim, é muito simples falar, né, André? A gente sabe, assim, não é nada fácil colocar isso em prática, né? Por isso que a gente tem tantos papos sobre esse assunto, não é fácil. Não, mas isso que você falou, esses pilares aí, puxa, realmente é algo para se repensar. Quem está escutando agora, nosso público, realmente se repensar, entendeu? Puxa, conhecer o teu negócio de fato, o que eu estou fazendo, será que essa é a linha? Será que está fazendo sentido para mim? O meu time, será que o meu time está entregando em capacidade
máxima, vamos dizer assim. Não é trabalho escravo, não tô falando disso. Tô falando assim, será que o meu time está sendo otimizado de forma 100%? Né? Exatamente. Então, puxa, sensacional. Conhecer Não, de fato o e negócio. por exemplo, a questão da visão do cliente. Não tem dinheiro, não tem ferramenta. Não. Mas há quanto tempo você não fala com um cliente seu? Você não vai visitar ele e ouvir dele? Ele fala assim, tô aqui não para resolver nenhum BO, só quero teu feedback, pergunta para ele vai falar. Se interessa, né? Ele gosta de falar. E sobre a questão de produtividade, às vezes fala, putz, o time não está na melhor produtividade. E às vezes porque a gente mesmo estabelece processos que dificultam a vida. Ele não tem ferramenta para trabalhar, ele não... E aí é só você sentar um dia do lado do teu time e falar assim, vou fazer um onboarding, que vou trabalha isso, e observar. Você não precisa ter um super analítico para fazer isso. Olha, e você vai resolver em segundos o que dados muitas vezes demoraria muito tempo. Então não precisa de dinheiro, você precisa de boa vontade. Sim. Tá afim de fazer. Sensacional, boa vontade. Noção de mundo. Esses dias eu perguntei, aí, cara, a gente está sempre contratando. Fala, cara, tá contratando? Tô contratando. Sempre contratando. Nunca se sabe, né? Uma mentora minha, ela fala, nunca sabe quando uma pessoa boa vai bater na sua porta. Então tá contratando, sempre tá contratando. Qual o pré-requisito? 2 só. Precisa ser especialista? Não precisa ser especialista. Você tem que ter noção de mundo e querer ter um Porsche. Boa. Daí você já calibra. Bom. Primeiro, se o cara só quer ter um Porsche e não tem noção do mundo, o cara precisa ter noção do que ele vai precisar pagar um alto preço para ter um Porsche, né? Para chegar ali. Então, poxa, já calibra as expectativas ali. Então, tem noção de mundo, tá vendo, Ibris? Tiver noção de mundo e quiser ter um Porsche, eu sei que é um cara sonhador, eu sei que é um cara que realmente vai agregar, um cara que, né? Porque maldito é o homem que não sonha. Então, um cara que vai sonhar, o cara tem noção do mundo, eu sei que eu vou ter que ralar, vou ter que pagar o preço, né? Vou ter que me conhecer, ver se eu tô no lugar certo, enfim, para chegar no meu objetivo, que é o Porsche figurativo, né? É verdade. Ele tá rindo ali, tá sorrindo porque ele tem um Porsche já, né? Não tem, esse daí é... Cara realizado, acho que esse daí já passou da fase do Porsche. O Ibis já passou da fase do Porsche já tá na Lamborghini. Já. O cara tá em outro nível já. Cris, sensacional nossa conversa, tá? Realmente eu fico até um pouco chateado em saber que a gente tem que encerrar esse papo aqui. Eu porque, também, tá sensacional. Também. Vamos fazer a parte 2 qualquer dia. Isso, com certeza. A gente vai fazer, vamos passar por esse tema aqui. Eu tenho certeza que sempre vai ter conversas novas porque é um tema que também está sempre se atualizando, né? Novas ferramentas, tecnologia, então eu tenho certeza que a gente vai conversar novamente sobre isso. Eu só tenho gratidão mesmo, realmente, por você estar aqui compartilhando toda a tua carga, toda a tua experiência com a gente aí, que sensacional. Aprendi muito hoje na nossa conversa. Espero que essa galera que está escutando a gente também tenha essa consciência realmente e consuma esse material de extremamente qualidade. Puxa, eu fico impressionado, às vezes a gente gasta uma grana com uma pós-graduação, com um MBA, um mestrado e vou para fora do país. Puxa, eu já aprendi tanto. Eu tenho 2 especializações eu aprendi às vezes mais em um podcast do que em 18 meses de estudo, né? Ali numa especialização. Então hoje realmente foi uma aula de vida, transição de carreira, planejamento estratégico, tão sensacional. Mais uma vez, muito obrigado, Cris. Aqui a casa está aberta para você sempre que quiser, é muito bem-vinda. André, eu agora estou numa outra pivotada de carreira e agora eu vou, sei lá, fazer o quê? Eu quero falar sobre isso. Venha. Você Pode deixar, deixa. Logo eu apareço com novidades, né? Show. André, eu que tenho a agradecer, pois eu fiquei super feliz com o convite, com o papo e parabéns aí pela iniciativa, né? Eu acho que a gente tem esse dever, como a gente estava falando, com a sociedade, retribuir, compartilhando os nossos aprendizados, dando dicas, né, de forma muito verdadeira, muito espontânea. Né? Sim. Então, esse negócio, eu acho que é uma responsabilidade nossa, você está fazendo isso com excelência. Então, parabéns pelo trabalho, obrigado. Adorei aqui, espero que vocês curtam também o nosso papo. Show. Enfim, então, fazemos a parte 2 em breve. Então. Com certeza. Quero agradecer também ao ID7 Filmes, o Ibris está aqui com a gente hoje acompanhando no processo, fazendo aquelas captações de excelência. Queria agradecer também a Move Negócios, meu sócio Valdinei, que banca, né? Que nem a banca a porra toda. Ele que paga a conta no final. Então, Valdinei, obrigado por acreditar na gente, acreditar no nosso sonho, maninho. Tamo junto. E também, não podia deixar de agradecer o Michales, que nos agraciou aqui com esse chá verde incrível. Curtiu, Cris? Maravilhoso. Eu até falei, vou usar de perfume, porque é tão cheiroso. Não, animal. Além de delicioso, é super cheiroso, né? Show. Sensacional. É o chá verde com menta da Michales, vegano, sem aditivos, gera açúcar. Realmente, galera, é muito bom mesmo esse chazinho aqui. Então, pra galera que tá acostumada a tomar Coca-Cola, então tem aqui algo muito saudável que vai prolongar seus dias de vida, ok? Boa. Pessoal, mais uma vez, então, obrigado, tamo junto, curta o nosso material. Valeu, aí. Gente. Show. Até.